são criadas. Ele apagou, né? Ah, mas... Compra mais. Compra R$2, não, pede dele. O município periurbano, ele se caracteriza primeiro pelo processo de transição urbana e rural. Então ele está passando de uma fase rural para uma fase urbana. E aqui a gente precisa dizer que um lote de 250 metros quadrados, que é tido como máximo para regularizar, aqui a gente tem um lote padrão de 300 metros quadrados. É uma produção familiar, é uma produção que ela sustenta o pão do dia a dia, isso aqui, ó. Eu sem isso aqui não tem um pãozinho de todo dia, sabe? Então a moradia ela tem um sentido muito mais do que um prédio para morar. Tem toda uma complementação com geração de renda que, claro, tem a ver também com moda, com a cultura dessa região. O direito de ir e vir, o direito de um transporte. Aqui na Amazônia nós temos os nossos rios, acabam sendo nossas ruas. São transportes fluviais que, sem segurança, sem conforto, sem uma política de controle e fiscalização, sem uma política tarifária. Deixa claro que os municípios periurbanos, eles têm suas especificidades que ainda não são contempladas na Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. Um exemplo de município periurbano é Belterra. Localizado na mesorregião do Baixo Amazonas, no oeste do Pará, Belterra possui uma população de cerca de 18 mil habitantes, 65% deles na área rural. Tem uma pessoa que diz que Belterra é um município pequeno onde tudo é longe. Como muitos municípios na Amazônia, Belterra tem vivenciado conflitos relacionados ao uso e controle dos recursos naturais. Se você foi a Belterra, na certa de se lembrar que na estrada 7 havia um lindo pomar. Acabou-se o pomar lá da estrada 7 e de outro lugar, pois doaram as terras pro povo de fora a soja plantar. Eu só não faço nada, pois nem mesmo sei o que. Nós somos 3 comunidades indígenas aqui no município de Belterra e nós já estamos realmente, como todas as outras áreas indígenas em todo o Brasil, sentem realmente dificuldades, né? Inclusive na questão de políticas públicas para atendimento na área da saúde, na área da educação, da economia familiar, que nós realmente temos grandes dificuldades. Antigamente aqui era um lugar que a gente tinha muito do que viver. Os nossos antepassados eles pegavam aqui com facilidade a caça, o peixe. E agora com essas entradas de madeireiros, sojeiros, as coisas estão ficando mais difícil ainda. Podemos dizer também que um outro problema grave desse município são os grandes projetos. Os grandes projetos de mineração, de construção de hidrelétrica que impactam, né, de forma negativa modos de vida, relações, né, de vizinhança e, de certa forma, tiram estratégias de sobrevivência sustentáveis. Papai Curumiaçu, mamãe Curumiari. Mesmo o município sendo pequeno e a gente tem dificuldades profissionais no geral, mas para as mulheres é muito mais difícil.
A mulher em municípios como Belterra, ela é muito vista como a pessoa do lar, não a pessoa profissional. Já existe aqui para nós muita violência do homem maltratando a mulher, do homem não só com pancadas, mas também com palavras. Aqui na Amazônia, por exemplo, grande parte dos municípios com características periurbanas não tem dominialidade sobre o seu território. As terras aqui, em sua grande maioria, são de propriedade da União. A prefeitura, legalmente, ela não poderia nem construir uma escola sem a autorização do governo federal. Por quê? Porque o proprietário daqui das terras de Belterra era o governo federal. Em 2006, quando deu início à elaboração do seu plano diretor, Belterra se deparou com muitos desafios. Como em muitos municípios periurbanos, a Prefeitura de Belterra não possuía informações sistematizadas sobre os diferentes usos do solo urbano. O primeiro passo foi, então, realizar um processo participativo de levantamento das informações relacionadas à realidade produtiva, socioeconômica e cultural de Belterra. Sempre visualizando o que já existe, a realidade local. Então, vendo o que existe no momento, as características das casas, como elas são feitas, o uso predominantemente residencial, uso comercial. A gente identificando a maioria dos usos, a gente vai apontar uma projeção para 5, 10 anos de como se pode usar e ocupar o solo daqui da área urbana de Belterra. Como parte desse processo, foram construídos, com a participação de diversos segmentos sociais, mapas que identificavam os conflitos e injustiças ambientais existentes no município. E aí, essa produção, acho que o interessante é que vem o conhecimento de quem vivencia na pele essas situações, que localizam, né, no mapa onde estão os conflitos e a partir disso, no caso específico de Belterra, constrói ações para fazer o enfrentamento a essa situação. Esse povo ribeirinho luta com organização e toda a comunidade tem sua associação. E com a natureza viva temos a cooperativa e nossa federação. Essa leitura comunitária da realidade deu visibilidade aos problemas estruturais de Belterra e possibilitou a construção de instrumentos de planejamento que enfrentassem as desigualdades identificadas durante o mapeamento. Foi aí que a gente conseguiu definir as zonas especiais de interesse social, a zona especial de segurança alimentar, a zona de proteção ambiental e algumas outras zonas. Com informações atualizadas e georreferenciadas sobre o município, a Prefeitura solicitou à União o domínio sobre as terras que estavam sob o poder do governo federal. Isso permitiu o início de um processo de regularização fundiária. Dona Delvira, nesta entrega simbólica, nós queremos então repassar às suas mãos, né, o título definitivo das terras que a senhora tem ocupado até hoje, tá? A regularização dará ao município maior capacidade de implementar políticas públicas. E para as famílias que ali vivem e trabalham, a concessão dos títulos dará segurança de posse sobre suas terras, especialmente para as mulheres, que terão prioridade na formalização dos lotes em seus nomes. E é muito importante para dizer que, na dimensão que é um país como o Brasil, que tem regiões distintas, com características muito específicas, fazer políticas públicas com um único eixo que tentasse contemplar todas as regiões, a gente não conseguia, como não consegue, fazer chegar essas políticas nos municípios. Porque não adianta ter tanto recurso no governo federal e os municípios pequenos não têm condições de acessar esses recursos, porque não tem uma equipe técnica capaz de fazer os projetos para conseguir esses recursos.
Diante da diversidade da realidade urbana brasileira, a experiência de Belterra contribuiu para compreender melhor as problemáticas dos municípios periurbanos e foi fundamental para a construção, a nível nacional, de uma plataforma que propõe e reivindica políticas para enfrentar os problemas urbanos específicos da Amazônia e do Nordeste, onde se encontram a maior parte dos municípios periurbanos. Construímos, então, junto com movimentos sociais, com apoio de universidades, uma plataforma, com propostas para que a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano possa definitivamente incorporar a problemática do município na legislação, mas também que ela possa servir para construir políticas públicas adequadas a essa realidade destes municípios. Essa é uma pauta que a gente tem conseguido trazer para os debates, não só nosso aqui, mas chegar a nível nacional, através dos fóruns, das articulações e agora nessa articulação com o parlamento. Em novembro de 2011, foi lançada, com o apoio do Fórum Nacional de Reforma Urbana, a plataforma dos municípios periurbanos durante seminário da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara Federal. Um seminário da Comissão de Desenvolvimento Urbano discute nesse momento a situação das cidades que têm atividades urbanas e rurais na mesma área. São os municípios periurbanos, a maioria deles situados na Amazônia. Para o deputado José de Filipe, nem mesmo a superconcentração populacional nas metrópoles do Brasil pode fazer com que o Congresso se esqueça dos brasileiros que vivem nessas cidades. A vitória às vezes tarda, mas ela não falha. Sabemos que a terra é de quem nela vive e trabalha. Parabéns para todo o povo pela concessão real. Uma vitória alcançada no Congresso Nacional. Nossa luta continua, ninguém vai ficar parado. Melhor mesmo é quando for por tempo indeterminado. Da Amazônia somos filhos dos primeiros descendentes. Por isso todos unidos já formamos a corrente. Mulheres, jovens e homens pra lutar com confiança. Para defender a terra, o tesouro da criança. La 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 ya la ya, la 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 ya, la 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 ya la ya, la 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 ya. Quem quiser carobada na hora? Acho lugar para um pouquinho, tira para mim, será que tira cheio, não.